Galera, eu acabei de ler algo fenomenal, em todos os níveis, que é o Duas Moças Nuas. E, bom, vamos por partes. Eu vou tentar não falar muito nesse vídeo, porque eu acho que, por mais que, ok, o quadrinho é sobre a história da humanidade. Tem muita coisa que eu já sabia, algumas coisas que eu não me lembrava, mas eu vou tentar não dar muito detalhe para vocês serem surpreendidos assim como eu. Vamos lá, para quem não sabe, essa obra, né, o Duas Moças Nuas, é um quadro, e eu não vou mostrar o quadro porque ele não aparece ao longo do gibi, acho que é justo, né? Eu já vou explicar por que o quadro não aparece. É a história de uma pintura, então, que sobreviveu à Segunda Guerra Mundial. Ela quase foi queimada diversas vezes, ela presenciou a história do mundo acontecendo. E galera, o mais maluco é que tu vê a história dessa pintura através dos olhos da pintura. Reparem que a capa e a contracapa aqui é como se o quadro tivesse olhos, ó. Então as costas do gibi é a parte de trás da moldura. Tudo bem que não era muito difícil de prever que esse quadrinho seria fantástico, porque ele venceu o Angoulême esse ano. Tipo, ele venceu o Fauve d'Or, que é o prêmio principal do festival. Só que o legal é entender por que ele venceu. Cara, tu imagina isso. O gibi inteiro é contado como se os seus olhos fossem uma pintura. Vocês têm noção o tamanho da dificuldade que deve ter sido, imagino eu, pro Luz, né, o artista, fazer a obra como um todo? E eu sei, talvez você do outro lado, a essa altura, esteja pensando, pô, mas o que eu vou ver a história de um quadro? Que negócio chato, tipo a perspectiva de um quadro. Cara, é genial. Pra quem curte quadrinhos, narrativa, sabe? É uma história muito bem contada de uma forma, como eu falei então, criativa, e ao mesmo tempo ela fala sobre a história da humanidade. Gente, são tantas reflexões. Isso aqui é pra ser estudado, é pra ser discutido em faculdade. Pra começar, vocês têm que conhecer um cara, que é o Luz. Vocês estão vendo imagens desse cartunista. Talvez vocês conheçam ele por conta dos atentados terroristas do Charlie Hebdo, ali em 2015. O Luz foi um sobrevivente. Cara, vocês têm noção, foi um atentado onde morreram 12 jornalistas que trabalhavam então no Charlie Hebdo. E o Luz, ele se atrasou naquele dia, pra vocês entenderem a genialidade do que eu tô falando, né? Sobre, é um quadrinho na visão de um quadro. As primeiras páginas do gibi são as primeiras pinceladas do Otto, né? Que seria o personagem principal aqui do começo. Ele tá literalmente pintando o quadro no começo, então tu não tem muita noção do que tu tá vendo, né? E quando ele finaliza ali a pintura, né, começa ali a sequência de quadros, e como eu falei então, essa é a visão da própria obra. Eu dei uma olhada em algumas entrevistas do Luz, e ele fala muito sobre... o objetivo dele aqui era contar a história através de uma câmera subjetiva, né? Algo que é muito comum no cinema, mas nos quadrinhos não se usa tanto. E uma parte interessante também é que, por ele estabelecer essa visão do quadro, né, o quadro está parado. É como se nós estivéssemos presenciando sem poder reagir, né? Então a gente vê a história acontecendo através dos olhos do quadro, sem ter nenhum poder de reação. Pra mim, tá? É algo que a gente poderia... talvez eu esteja indo muito longe, assim, mas eu acho que pelo impacto e pela temática, pelas interpretações, etc, etc, que tem... Cara, é algo que poderia entrar numa prateleira, tipo Maus, Persepolis, quadrinhos que estudam a história e falam sobre a história do mundo, só que numa proposta completamente maluca. Tem partes do quadrinho que o enquadramento, ele tá errado, né? Porque o normal de qualquer obra, né, de cinema, HQs, etc, é que, até isso vale para fotógrafos, né, normalmente as pessoas estão centralizadas, ou no mínimo tu consegue ver exatamente o que tá acontecendo. Aqui, tem vários momentos que, sei lá, passou uma pessoa na frente do quadro, de costas, tu não consegue ver o que está acontecendo na frente do quadro, porque ele está parado, ele é um quadro. Ou muitas vezes os personagens estão bem no cantinho da cena, ou tu só vê um pedaço do corpo do personagem. Claro, não é uma obra perfeita. Se a gente for um pouco mais rígido, assim, tem alguns defeitos, né? No sentido de que, cara, muitas vezes tudo que as pessoas falam do outro lado do quadro é muito explicativo, todo mundo conta tudo o que está acontecendo, né? Porque afinal, tu como leitor tem que entender o contexto, etc. Considerando que tu é só um objeto parado numa sala, tu precisa que as pessoas expliquem tudo. Então muitas vezes alguém, Otto, e o que você acha sobre tal assunto? Que é uma desculpa do autor pro Otto poder falar o que ele precisa que o quadro escute. Mas assim... Considerando, como eu falei, a proposta e a dificuldade, né, para executar um gibi assim, pra mim tá de boa. Bom, vamos lá. Um ponto interessante aqui é que o próprio Otto, ele era um cigano e o primeiro dono do Duas Moças Nuas é um judeu. E, obviamente, a ascensão do nazi, né, na Alemanha
cria uma ruptura na questão do consumo de arte, né? O que é uma arte bela e o que exatamente não é. E aí, como eu falei no começo, esse quadrinho evoca muitas discussões, né? Por que essa galera se incomodava com duas moças nuas num quadro? Por que a pureza e a expressão mais básica do ser humano era exatamente um problema nesse período? Gente, eu vou parar por aqui, eu não vou dar muito detalhe. Se eu puder fazer um pequeno pedido no final do vídeo, clica no like, isso ajuda muito. A gente não tá falando de um quadrinho muito, sabe, não é um Batman, algo que chame tanto atenção, né? Infelizmente, porque, cara, como eu falei, é excelente, acho que é muito mais legal que qualquer Batman que tu pode imaginar. Então, pra quem ficou no final do vídeo, se puder clicar no like e digitar um oi aqui embaixo, eu vou ter um prazer de clicar no coraçãozinho. E é isso, tá, gente? Até o próximo vídeo.